Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos dos primeiros anos de filosofia da Escola Técnica. Hoje, na aula de filosofia, nós estamos dando continuidade ao assunto que nós deixamos na aula passada. Na aula passada, nós tratamos sobre as origens da filosofia. Falamos dos mitos, falamos de Homero, de Hesíodo, falamos como foram elaborados os primeiros mitos e também falamos dos fatores que ocorreram na Grécia, nas transformações que ocorreram na Grécia, que culminaram com o surgimento da filosofia. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar o período da história grega chamado de período clássico. A filosofia grega, que é a filosofia clássica, nós podemos dividi-la em alguns momentos. O primeiro período da filosofia grega, nós vamos chamá-lo de período pré-socrático, que é o que nós vamos abordar hoje, começar a abordar hoje. O segundo período da história grega, nós chamamos de período clássico, que é aquele período chamado socrático ou antropológico. E o terceiro período é o período pós-socrático, que também chamamos de período helênico, ou a filosofia helênica. Isso é assunto que nós vamos estudar posteriormente. Hoje, na nossa aula, eu queria que vocês abrissem os livros de filosofia de vocês, o nosso livro base, o nosso livro didático, na página 28. Junto com o livro, na página 28, também abram os cadernos de filosofia para fazerem aquelas anotações que nós vamos sugerindo ao longo da nossa aula, ok? Para começar, página 28, anotem no caderninho de vocês o título Os Primeiros Filósofos, os pré-socráticos. Então é o período que vamos começar a trabalhar hoje, né? Então, página 28, nós vamos ter como informações o texto base, né? E o texto começa dizendo o seguinte, que a filosofia grega antiga, ela corresponde a um longo período, que começou por volta do século VI a.C. e se estendeu até o século III depois de Cristo. Então é um período de mais ou menos 300 anos. Os primeiros filósofos, eles são chamados de pré-socráticos. Essa nomenclatura já é bastante clara. Pré-socráticos são aqueles filósofos que viveram antes de Sócrates. Então são chamados de pré-socráticos devido a uma classificação posterior da filosofia antiga que tinha como referência a figura de Sócrates. Então esses filósofos que viveram antes de Sócrates, eles receberam o nome de filósofos pré-socráticos. Hoje nós não temos nenhum texto escrito dos pré-socráticos. O que nós temos a respeito deles são apenas fragmentos e comentários de filósofos que viveram depois deles, né? Mas
esses primeiros filósofos, eles tratavam de quê? Qual era o assunto que era a base, o centro de seus interesses, de suas análises filosóficas? Isso é importante, né? Então, o centro de suas investigações e análises filosóficas era a natureza. A natureza. Então, esses filósofos estavam preocupados em conhecer a natureza. Por isso que eles são chamados de filósofos naturalistas, porque eles querem compreender a origem da natureza, a origem do cosmos e de que é formado a natureza, o cosmos, o universo, né? A palavra natureza, ou mundo físico em grego, é uma palavrinha chamada physis. Então, physis quer dizer natureza, ou mundo físico palpável. Então, por isso que os pré-socráticos, esses filósofos, eles também são chamados de filósofos da natureza ou filósofos da physis, porque eles querem compreender de que o universo, o cosmos, a natureza é feita, de que ela é composta. Eles querem saber também o movimento das coisas, né? Então, o centro de suas investigações, anotem aí, os filósofos pré-socráticos, era a natureza, a physis, o mundo físico, o cosmos. Por isso também que esse período chamado de pré-socrático, também ele é nomeado por alguns escritores da história da filosofia como período cosmológico, porque eles querem estudar o cosmos. O que é o cosmos? O cosmos é o universo, é tudo que existe, é a natureza, tudo aquilo que surgiu sem a participação humana, sem a intervenção humana, né? Então podemos chamá-lo de período pré-socrático, podemos chamá-los de filósofos da natureza ou da physis, ou podemos chamá-los de filósofos cosmológicos ou período cosmológicos, né? Sabemos também que geralmente esses filósofos, eles escreviam em prosa, abandonando a forma poética, característica das epopeias, dos relatos míticos, né? Aí nós perguntamos, os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos, e o que esses filósofos trouxeram de novidade explicativa diferente da explicação mitológica do anteriores a ele, né? Então, que novidade trouxeram esses primeiros filósofos para se compreender e entender o mundo, o universo, o cosmos, a natureza, a sociedade? Quais são essas novidades? Anotem aí. Anotem aí, viu? No momento em que surge os primeiros filósofos, a novidade que eles trazem é que, anotem, em vez de explicar a ordem cósmica, a natureza, o universo, pela interferência dos deuses, como era no período dos mitos, os filósofos agora, esses pré-socráticos, buscam respostas por si mesmos. Eles não vão buscar explicações nas narrativas mitológicas de Homero, nas narrativas mitológicas de Hesíodo. Então, a partir do seu próprio pensamento, a partir de si mesmos, é que eles vão buscar essas respostas. Então, por meio da razão, da sua capacidade intelectual de pensar, de raciocinar, de analisar, de refletir, então a razão será um instrumento de busca explicativa para a ordem do universo. Isso é importante, anotem isso aí, viu? Isso pode ser questão de Enem, questão de prova, de avaliação, né? Por exemplo, qual é a diferença do pensamento filosófico para o pensamento mitológico?
Então, no pensamento mitológico, se lança a mão das narrativas fantasiosas para explicar o mundo. Já no caso dos primeiros filósofos e dos que virão depois deles, eles vão usar a razão, a capacidade de pensar, o raciocínio lógico para entender o cosmos, o universo, a natureza, né? Portanto, as questões levantadas por esses filósofos tornaram-se cosmológicas. Novamente a palavra, cosmológicas, ou cosmos, universo, natureza. O sufixo logos denomina o predomínio da razão. Então a palavra logos é uma palavra grega que tem vários significados, mas um deles desses significados é razão, capacidade do homem de raciocinar, de pensar, de analisar, né? É a explicação argumentativa. Então, a partir daí já vimos essa grande diferença dos primeiros filósofos, dos pré-socráticos. Eles vão usar o argumento racional, a narrativa e a argumentação racional para explicar o mundo e não mais apelar para deuses, para fenômenos sobrenaturais. Esses filósofos vão buscar na própria natureza explicação para os fenômenos naturais. Então, os fenômenos naturais não serão mais explicados lançando mão do artifício dos deuses, e sim lançar mão do pensamento racional, da razão humana, para compreender e entender e interpretar os fenômenos naturais. Ok, minha gente? Anotem aí, no caderninho de vocês, outro tópico. O princípio de todas as coisas. Anotem aí, o princípio de todas as coisas. O que quer dizer essa expressão, o princípio de todas as coisas? Essa expressão, o princípio de todas as coisas, significa dizer que os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles queriam entender e compreender qual foi o elemento que deu, ou os elementos que deram origem a todas as coisas do universo. Eles querem entender isso. O universo existe, o cosmos existe, a natureza existe. Mas que elemento foi responsável para dar origem a tudo isso que existe? Então, a esse elemento, ele vai chamar de o princípio de todas as coisas. E há uma palavrinha em grego que eles vão chamar de arché, que a gente vai falar um pouquinho mais um pouquinho depois sobre isso, né? Então veja bem, o que diz o texto na página 28, aqui já na segunda coluna. A principal indagação dos filósofos pré-socráticos era o movimento. Aquilo que eu falei no início. Eles querem explicar o movimento. Para os gregos, o conceito de movimento tem um sentido bem amplo, podendo significar mudança de lugar, aumento de diminuição, qualquer alteração substancial quando alguma coisa é gerada ou se deteriora. Então alguns se perguntavam, o que faz com que, apesar de toda mudança, haja algo na realidade que sempre permaneça o mesmo? Tem coisas que mudam, mas há alguma coisa nesse ser que muda, que não muda, que ele permanece para sempre, né? Então vemos aqui, assim, sobre a multiplicidade das coisas, eles buscavam a identidade. Eles buscavam um princípio original e racional, um elemento principal, compreensível, que teria dado origem a todas as coisas, né? Esse princípio,
que teria dado origem a todas as coisas, esse elemento material, físico, que daria origem a todas as coisas, eles vão chamar de arqué, aquilo que eu falei agora há pouco. Arqué é uma palavra grega que significa, né, no contexto dos primeiros filósofos, o princípio, a origem, o fundamento de todas as coisas. Qual foi o elemento que deu origem a todas as coisas? Qual foi o elemento que existe na natureza, que a partir dele todas as coisas foram formadas? Então essa era o arqué, é a busca dos filósofos pré-socráticos. O arqué, o princípio, o elemento originador de todas as coisas. O texto continua: observe como a filosofia nasce de um problema, de um questionamento, de uma indagação nova. Aquilo que nós falamos na aula introdutória. A postura do filósofo é uma postura que indaga, que pergunta, que interroga. E qual era a interrogação originária? Era essa. O universo, o cosmos, a natureza, teve origem, foi feito ou surgiu a partir de que elemento? Ou a partir de que elementos? Esse elemento é o arqué. É o arqué, né? Então, observe, nasce de um problema, de uma indagação nova que procura ir além do já sabido. O que era que se sabia sobre a origem do cosmos, da natureza, do universo, antes dos filósofos pré-socráticos? O que se sabia é que a origem das coisas, da terra e da natureza, tinha sido os deuses que teriam criado, né? Teria sido criado a partir do deus Caos, o deus originário, que depois criou a terra, criou a terra, que é Géia, criou o céu, que é Urano, e a partir daí ele vai criando todas as coisas que existem. Então se sabia disso. Mas os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles vão interrogar essas narrativas mitológicas, vão questionar. E a partir desses questionamentos, eles vão deixando de lado essas explicações mitológicas e no lugar delas, eles vão estabelecer agora uma narrativa explicativa com base na razão, com base na argumentação racional, lógica e coerente. É assim que surgem, né, os primeiros filósofos. Por isso, existe uma ruptura, uma separação entre mito e filosofia. Então, o mito vai predominar na história da Grécia Antiga até o surgimento dos primeiros filósofos. Quando surgem os primeiros filósofos, então vai haver uma ruptura. A narrativa mitológica vai ficar de um lado e a explicação filosófica vai seguir um outro caminho. Não significa dizer que essa ruptura foi abrupta, repentina, violenta. Não. Essa ruptura vai começar a surgir no início do período pré-socrático, mas ela vai acontecendo aos poucos, paulatinamente, até se divorciarem por quase que completo. Porque não será uma ruptura abrupta, total e absoluta, né? Então existe uma ruptura entre mito e filosofia. Porque o mito é uma narrativa cujo conteúdo não se questiona, é um dogma. Enquanto a filosofia problematiza e convida à reflexão. O cara que narrava o mito dizia: o mito é assim, pronto, e acabou-se. Mas o filósofo não. O filósofo interpreta racionalmente, estabelece suas ideias, suas hipóteses, procura argumentar sobre elas para sustentar suas ideias, mas não significa dizer que o seu ponto de vista é absoluto, é um dogma inquestionável. Pelo contrário, mesmo depois de analisar, refletir e chegar a uma determinada conclusão,
sempre haverá a possibilidade dele mesmo, o filósofo, ou de outros, reavaliarem, reexaminarem e fazerem novas abordagens sobre o que já foi debatido. Então a filosofia, ela problematiza, ela questiona e convida a uma nova discussão, né? A filosofia rejeita explicações baseadas no sobrenatural. Então, o que é uma explicação sobrenatural? É uma explicação, é quando alguém quer explicar um fenômeno da natureza fora da natureza, por isso que é sobrenatural. Uma pessoa quer explicar um fenômeno da natureza lançando mão de seres sobrenaturais, de seres extranaturais. Já o pensamento filosófico vai buscar no próprio fenômeno natural a explicação para a origem daquele fenômeno. É no próprio fenômeno natural que o filósofo pré-socrático vai buscar a explicação. E não mais nos deuses, mas no próprio fenômeno. Quando surgia na mitologia, no período da mitologia, né, no período homérico, surgia um raio que incendiava uma plantação, qual era a explicação para aquilo? Era que Zeus, zangado com aquela população, com aqueles camponeses, jogavam seu raio para fazer um mal, para castigar. Já agora, numa postura filosófica, os pré-socráticos vão buscar na própria natureza uma explicação para a incidência dos raios. Não são os deuses mais que jogam raios, mas são fenômenos da natureza que produzem esses raios. Então a gente vê aí a diferença do pensamento. Por quê? Porque a filosofia, a partir dos pré-socráticos, rejeita explicações baseadas no sobrenatural. Tudo é explicável à luz de princípios naturais. Mas ainda, esses filósofos buscam a coerência interna e a definição rigorosa dos conceitos, em que, de modo autônomo, divergiam entre si no elemento em que o identificavam. Então, esses filósofos, eles de forma autônoma, a partir de si mesmos, não a partir de autores de mitos, eles vão fazer sua reflexão, né? E eles vão estabelecer conceitos extremamente rígidos, porque a partir de conceitos bem elaborados é que chega a explicação a respeito de algo, né? E também eles vão organizar um pensamento abstrato. Então eles vão analisar os fenômenos concretos e naturais e vão elaborar uma explicação, um pensamento abstrato, onde você não precisa comprovar experimentalmente, mas a partir de uma argumentação, você elabora conceitos e explicações e argumentações abstratas, ok? No texto continua dizendo assim: todos os pré-socráticos, que é o primeiro período da filosofia grega, todos os pré-socráticos buscavam o princípio de todas as coisas, ou seja, o elemento que deu origem a todas as coisas. Então, todos eles buscavam isso. Qual é o elemento que deu origem a todas as coisas? Que é o arqué, é o elemento primordial, primeiro, que deu origem a tudo. Mas que, por pensarem de modo autônomo, divergiam entre si no elemento em que o identificavam. Então, para muitos, o que isso quer dizer? Para alguns filósofos, o elemento, o arqué que deu origem a tudo, seria a água. Para outros, o fogo. Para outros, o ar, e assim por diante. Então, eles divergiam no elemento, no arqué, mas eles não divergiam no princípio, na busca deles, né? Eles divergiam no elemento que eles asseguravam como formador de tudo que existe. Mas eles, no que diz respeito à busca deles, o centro da investigação filosófica, era buscar esse elemento que teria dado origem a todas as coisas. Mesmo que divergissem
divergissem no elemento material físico que eles consideravam como originador de tudo, né? Então, os mais antigos filósofos viveram na Jônia e posteriormente na Magna Grécia. A Jônia era uma colônia grega a leste do mar Mediterrâneo. A chamada Magna Grécia era uma colônia grega que ficava no sul da Península Itálica, né, da Itália. Então, costuma-se classificar os filósofos, isso é importante anotar, viu? Anote aí. Os filósofos pré-socráticos, eles são classificados em duas categorias. Quais são elas? Primeira categoria de filósofos pré-socráticos, anote aí. Monistas. É a primeira classificação, né? A primeira categoria. Os filósofos pré-socráticos monistas. E a segunda classificação são os filósofos pré-socráticos pluralistas, conforme o número de elementos constitutivos definidos por eles ou vários. Então, o que isso quer dizer? Monistas e pluralistas, essas duas categorias de filósofos pré-socráticos. Aí nós vamos ver aqui, os monistas identificavam apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. Então, o filósofo monista, ele escolhia um elemento, dizendo, olha, a água é o elemento que deu origem a todas as coisas. Monista quer dizer um, monista, mono, um. Por exemplo, para Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, o arqué é a água, o elemento que deu origem a tudo, o elemento primordial é a água. Além dele, destacam-se Anaximandro, Anaxímenes, que viveram em Mileto, e Heráclito, que se estabeleceu em Éfeso, ambas as cidades pertencentes à Jônia. Encontrava-se ainda nessa tendência Pitágoras, o matemático, que nasceu na Jônia, mas mudou-se para a Magna Grécia, e Parmênides, também estabelecido na Magna Grécia. Então, todos esses filósofos citados são filósofos monistas. Para ele, a natureza, o cosmos, o universo, surgiu apenas de um elemento, de um arqué, um elemento. Para uns era água, para outros o ar, para outros o fogo, para outros o indeterminado, uma palavra grega chamada apeiron. Então, eles escolheram apenas um elemento. Então, tudo originou a partir de um elemento. Isso são os filósofos pré-socráticos monistas. Mono, um elemento. E havia também os filósofos pré-socráticos pluralistas. Para esses filósofos pluralistas, né, já é plural, ou mais de um, eles afirmavam que o arqué, o elemento primordial de todas as coisas, não era apenas um elemento, eram vários elementos, né? Aí nós vamos ver aqui, para os pluralistas, os filósofos pré-socráticos pluralistas, não existe um único princípio compondo todas as coisas da physis, da natureza, mas múltiplos. Os filósofos mais representativos dessa tendência são Empédocles, que para ele haviam dois elementos, Anaxágoras, e os atomistas, Leucipo e Demócrito. Por exemplo, para Empédocles, nascido em Agrigento, cidade da Magna Grécia, na atual Sicília, tudo que existe deriva de 4 elementos. Para Empédocles, terra, água, ar e fogo. Tá vendo? 4 elementos. Por isso, pluralista, né? E outros, como Anaxágoras, eram 2 elementos e assim por diante. Então, a nossa aula hoje é uma aula introdutória sobre o período pré-socrático. O que nós vimos hoje? Que o período pré-socrático foi o primeiro período da história da filosofia grega. E os filósofos pré-socráticos foram os primeiros a elaborar uma explicação racional, lógica e coerente, se apartando assim dos mitos antigos. E que os filósofos pré-socráticos se dividem em 2 categorias, os monistas e os pluralistas, né? Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre o pensamento de forma mais aprofundada
de cada um deles. Ok, minha gente? Tchau e até a próxima, se Deus nos permitir.